Então, assim como os apegados normalmente têm os seus pensamentos, seus quereres e desejos voltados ao exterior, até mesmo nas orações as pessoas se dirigem a Deus no exterior. O apegado imagina e se dirige ao Deus que está lá, sei lá onde, né? No exterior, no céu, no paraíso ou qualquer lugar assim. Mas ele não associa esse Deus como o Deus interior, feito a essa alma, feito à imagem e semelhança dele. Mas saiba que a manifestação de Deus, a revelação de Deus é sempre, sempre no interior da pessoa. Não existe manifestação exterior. Isso ocorre quando a pessoa está com a sua mente totalmente relaxada, em total paz e em silêncio. Quando a mente está livre das dualidades mentais, do quero, não quero, pode, não pode, gosto, não gosto, etc. Quando a mente está nesse estado, é que Deus e a alma se manifestam. De outra forma, não existe. Outra forma não existe. Ficar orando a vida toda, rezando a vida toda, pedindo para Deus a vida toda, isso não vai fazer nunca Deus se manifestar. Mesmo porque a pessoa não se livrou do eu-ego. Enquanto o eu-ego existir dentro da pessoa, na mente da pessoa, o ego não existe. O ego não existe. Então, se o ego não existe, claro, Deus não é besta para se manifestar àquele que é maldoso, venenoso, que torna as pessoas iludidas e que o ego não existe. Deus não vai se manifestar àquele que é venenoso e que não existe. Por isso que é obrigatório, é imperativo que a pessoa elimine ou cale o ego. E quando se cala o ego, cala-se os quereres, Deus se manifesta gloriosamente e divinamente para qualquer um. Não precisa nem saber ler, escrever, muito menos saber alguma oração ou saber qualquer coisa a respeito de qualquer religião. Isso não é obrigatório. O que exige-se é a mera pureza e sinceridade mental. Então, tem um sábio que diz assim: no dia que eu parei de usar a minha mente, Deus se manifestou. No dia que eu parei de usar a minha mente, a sabedoria e a criatividade divina passaram a se manifestar. No dia que eu parei de usar a minha mente, o que significa isso? Significa que no dia que eu parei de usar o quero ou não quero, as dualidades do ego, o dia que eu calei o ego, Deus passa a se manifestar. Então, essa manifestação de Deus é sempre no interior da pessoa. Mesmo porque quem passa a se manifestar é a sua própria alma feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, pare de orar pelos quereres e não quereres, pelos sofrimentos, pelos estresses. As pessoas, quando estão... acontece alguma coisa boa, agradece a Deus. Não é para agradecer. É o ego agradecendo pelos seus quereres, pelo gosto, pelos pode, etc. Não. O ego jamais deve se manifestar, muito menos se dirigir a Deus. É por isso que as pessoas vivem iludidas através das suas orações, pensando que tem alguma ligação com Deus. A gente tem que ser realista, tá certo? Quantos anos você tem? Durante esse, sei lá, 40, 50 anos, 60 anos, quantas vezes você já orou na sua vida? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Continua estressado, nervoso, insatisfeito, preocupado, etc. Tá certo? Isso significa que nada aconteceu e nem nada vai acontecer mesmo. Então, pare de orar pelos quereres, pelos sofrimentos, pelos estresses. As pessoas ficam preocupadas, estressadas, ansiosas e passam a orar. Normalmente, isso que acontece. Mas é o ego orando. Não.
Silencie a mente. Pratique contemplação. Vocês sabem, tudo, aliás, nada acontece contra as vontades de Deus. Tá, se você está passando por um estresse, um medo, uma preocupação, uma tristeza qualquer, quem colocou isso na sua vida? Se nada acontece contra as vontades de Deus. Quem colocou isso na sua vida? Foi Deus. Com certeza foi Deus. Você deu a causa e Deus criou esse fato. Se nada acontece contra as vontades de Deus, e isso está acontecendo na sua vida, por que você vai orar para Deus para tirar? Ele que colocou. Então, não é para ficar orando porque está com medo, está triste. Muito pelo contrário, é para ficar contemplando, silenciando a mente, eliminando o quero, não quero. E aí você vai ter a manifestação divina e você vai descobrir que você não é esse ego. E sempre foi e sempre será eternamente essa alma feita à imagem e semelhança de Deus. Então, e depois, as pessoas passam por estresses, medo, tristezas, e esquece que nada acontece contra as vontades de Deus. Tá? Se aquilo que está acontecendo é a vontade de Deus, e você fica orando para Deus remover esse sofrimento da sua vida, o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Você está tentando negociar com Deus. Olha, Deus, eu te prometo um monte de coisa, e aí, mas, por favor, eu estou sofrendo muito, me tire esse sofrimento da minha vida. Espera aí, você está negociando, entrando em negociata. Quem é você para entrar em negociação com Deus através da sua falsa oração? Então, simplesmente não fique negociando. A sua oração sim, é um pedido egoísta, medroso, é um pedido de insatisfação, tá certo? Então, é o quero, não quero atuando. A sua oração é o quero, não quero, é exatamente a fonte do ego agindo na sua vida. Por isso que nada dá certo. Por isso que nada dá certo, nenhuma oração dá certo. Então, cale a mente e simplesmente contemple, sem as interferências dos quereres dualistas. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E depois, lembre-se, a única missão na sua vida é silenciar a mente. Agora, as pessoas pensam que a missão na vida... Não, eu nasci porque eu tenho que cuidar da minha família, dos meus filhos, eu nasci para trabalhar, nasci para dar conforto, eu nasci para conquistar riqueza, fama, poder, etc. Para com isso. Você não nasceu com essas missões materialista, egoísta, gananciosa, temporária, orgulhosas, arrogantes, etc. Você nasceu simplesmente para descobrir que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, para isso, basta contemplar, basta silenciar a mente. E aí pronto, Deus e a alma vão sim se manifestar. Então, saiba, principalmente quem é pai, mãe, sabe disso. Dedica a sua vida para a família, dedica a sua vida para trabalhar e dar segurança e conforto para a sua família. Você não nasceu para isso. Você nasceu, sim, para praticar tudo isso, ter todas essas experiências, mas com um único objetivo: desapegar, silenciar, contemplar, somente isso. Então, passe a silenciar e a manifestação gloriosa de Deus na sua vida será natural e automática. Você não tem que fazer absolutamente nada. Mas tenha a ciência
de que toda oração é uma conversa da alma com Deus. Tá? Oração verdadeira é uma conversa entre a alma e Deus. A alma feita à imagem e semelhança dele. Tá? Quem consegue conversar com Deus? O ego? Não. A sua mente material, inferior, temporária, que tá caminhando para o apodrecimento? Não, não. O único que é capaz de falar com Deus é o eu, alma. É o você, alma, feito à imagem e semelhança de Deus. É um pedaço de Deus, tá certo? Então, isso requer pureza, sinceridade e limpeza mental. Caso contrário, não haverá esse diálogo entre a alma e Deus. O ego nunca falou e nunca experienciou Deus. Por quê? O ego é anti-Deus. Mesmo porque Deus não se manifesta ao ego maldoso e inexistente. E mais, nunca se dirige a Deus como um ser superior. Ah, não, Deus é um ser superior. Não precisa nem considerar Deus. Tem muita gente que considera Jesus, Buda, como um ser superior, um ser sábio e iluminado. Tá, e você é o quê? Você é o quê? Então você não é feito à imagem e semelhança de Deus? Você é o quê, então? Nasceu de onde? A sua alma veio de onde? Existe algum outro Deus? Claro que não. Então você é sim, uno e idêntico e feito à imagem e semelhança dele. Tá certo? Só não tem essa consciência porque o ego continua atuante. O ego continua te dominando, te infernizando, o ego continua te enganando, te iludindo e te envenenando. E é isso que está. Então, cale o ego e você vai descobrir quem realmente você é. Então, eu sempre pergunto, veja se você já teve uma experiência direta com o você alma e com Deus. Não, nunca teve e não vai ter enquanto não calar o eu ego. Tá certo? Com o eu ego ativo, nunca terás uma única experiência direta com a própria alma e muito menos com Deus. Então, e depois, tem muita gente que faz cerimônia para falar com Deus. Não existe cerimônia. Tem muita gente que faz, como se diz, rituais religiosos, isso, aquilo. Acha que Deus tem que chamar de senhor. Caramba, você, por acaso, como que você faz para você falar com você? Como que você faz para falar com você? Se você for falar com você mesmo, não é assim. Você fala absolutamente de igual para igual, não é? É claro. Tá, se você é um pedaço de Deus, você é uno a Deus, você é feito à imagem e semelhança de Deus, por que tem que ter toda essa parafernália de rituais? Não, ele é o todo-poderoso e eu sou um bostinha, sei lá o quê. Que isso? Não se diminua e muito menos coloque Deus como o grande. Afinal, você é feito à imagem e semelhança dele. Não existe nada de diferente entre você, Deus, Buda, Jesus ou qualquer outro sábio iluminado. É a mera ausência dessa experiência, dessa consciência divina. Por quê? Ainda está com a consciência material do ego, mental, temporal, egoísta. Por isso que não tem a experiência divina. Então, se nós somos uno ao Criador, isso significa o quê? Não existem duas entidades. É uma só entidade. Eu sou uno. Jesus não falou? Eu sou uno ao meu Pai. Quer dizer, e nós? Não somos? Claro que somos, só não temos a nossa consciência ainda. E quando a pessoa alcança a mente sincera e silenciosa, então a pessoa terá essa
experiência da oração verdadeira e não fake do ego. Isto é, vai sim ter uma conversa franca, divina, real e no mundo absoluto da alma e de Deus. Então, faça disso, faça dessas práticas do silêncio mental a sua única obrigação, a sua única missão, o seu único objetivo. Então, esse apegado, ele cria uma verdadeira barreira que impede de transpor, de se transpor ao mundo absoluto e divino. Claro, enquanto o apegado assume e permite o ego dominá-lo, escravizá-lo, iludi-lo, isso forma uma grande barreira. Você passa a viver num mundo dualista, do quero ou não quero, dos opostos, e aí não consegue entrar no mundo absoluto de Deus. Por isso que é imperativo esse desapego, essa eliminação das dualidades. E depois, faça da sua única experiência divina nesse mundo o seu sonho, o seu objetivo, a sua missão. Então, enquanto você estiver aqui, a sua única experiência deve ser a da iluminação. A sua única experiência verdadeira deve ser a de se tornar uno a Deus. Experienciar a manifestação de Deus e da alma. Tem gente que fala assim, não, eu tenho 80 anos e tenho muita experiência de vida. Grande coisa. Experiência do ego, tudo fake, tudo falso, tudo ilusório. Que experiência é essa? Por acaso, com 80 anos, você já teve alguma experiência direta com Deus? Se teve, excelente. Então você teve sim, tá certo? E depois, quem tem uma experiência com Deus não precisa de duas, é uma. Por quê? Você veio aqui com uma única missão. Você nasceu aqui com uma única missão, experienciar Deus diretamente. Tá. Se não teve isso, você não tem experiência nenhuma. Nenhuma. Então, não venha me dizer que, não, quanto mais velho tem mais experiência. Mais experiência do quê? De estresse? Porque quanto mais tempo vive aqui, fica mais estressado, mais ansioso, mais insatisfeito, mais cri-cri, mais nervoso, etc. Então, experiência de quê? Experiência de vida terrena, apegada, egoísta? Não, isso com certeza tem. Agora, experiência divina de se tornar uno a Deus, experiência divina de fazer a sua alma e Deus se manifestarem diretamente? Não, essa eu duvido, enquanto ser apegado. Isso nunca vai acontecer. Então, tudo ocorre na mente pura e silenciosa, silenciada. E é essa mente pura e silenciada que é o instrumento para a manifestação da alma idêntica a Deus. Então, sem esse instrumento limpo, silenciado, sincero, não existe nenhuma experiência divina. Mas enquanto você é apegado, a mente é amarga. Toda vez que você usa do quero ou não quero, a sua vida fica amarga, cheia de ignorância espiritual, cheia de falsas convicções. Mas eu estou bem de vida. Você está bem de vida? Então, por acaso, você já não tem mais estresse, nervosismo, insatisfações, você já não tem mais sofrimento de espécie nenhuma, você não tem mais mágoa, você não tem mais preocupação. Por acaso você se livrou de tudo isso? Não, né? Então, como você pode dizer que você tem uma boa vida? Não tem, não tem. É uma vida cheia de turbilhões, uma vida cheia de tempestade e amargor, tá certo? Então, mas as pessoas, o ego faz as pessoas se convencerem. Então, quanto mais se usa desses quereres, mais aumenta
as amarguras da vida, iludidos de que esses quereres vão melhorar a vida. Os sonhos, os desejos vão aumentar, realizados vão melhorar a vida. Não, só vai piorar. Acredite, só vai piorar. Então, isso é o mesmo que o tolo que está alimentando o leão faminto e insaciável com a própria vida. Quanto mais você quer, mais você se apega, mais você quer mandar, mais você quer ser possessivo, autoritário, etc., você está alimentando o leão com a sua própria vida. E o pior, oferecendo os filhos, oferecendo a família, o trabalho, o futuro, o destino, para ser devorado por esse ego. É uma loucura total. E o silêncio mental é simplesmente parar de alimentar o leão com a sua própria vida. Por isso, tenha coragem de enfrentar essas ilusões impostas pelo ego. O ego impõe medo. Por que você acha que tem medo? Por que você tem estresse? Você já perguntou para você? Por que eu fico com medo? Não, você está com medo, você fica triste, você fica decepcionado, você fica ansioso. Mas você sabe por que você fica assim? Sabe por quê? Não sabe, mas sabe que fica. Então, a gente fica nesses estados altamente negativos e simplesmente por causa do querer. Se você tem um quero na sua vida, você criou automaticamente, no mínimo, 10 não quero. E esses 10 não quero vão correr atrás de você e vão te alcançar. Tá certo? Então, por exemplo, eu quero dinheiro. Tá, o que você fez? Eu quero dinheiro. Um querer. Quando você tem um único querer, por que você tem esse um único querer? Eu quero dinheiro. Porque eu não quero passar perrengue, eu não quero ser pobre, eu não quero ser miserável, eu não quero me sentir humilhado, eu não quero ser irresponsável diante dos meus filhos, da minha família, etc. O que os outros vão pensar de mim? Quer dizer, por causa de um querer, você criou dezenas de não quereres. E tudo isso vai estar te atingindo nesse instante. E aí, pronto. Por isso que as pessoas ficam com medo, estressadas, ansiosas, decepcionadas, frustradas, etc. Então, simplesmente porque quer. Não é à toa. Não é por menos que Buda, numa só frase curtinha, resumiu a vida. Resumiu a vida. O que Buda falou? Não desejes e serás eternamente feliz. Buda falou isso, simplesmente não deseje nada desse mundo material e você vai ser eternamente feliz. E isso está escrito na Bíblia, em várias passagens. Está escrito lá, que seja feita a sua vontade de Deus. Quer dizer, não pode ter a sua, do ego, a vontade do ego. Tem que ter a sua vontade de Deus. Tá certo? Quer dizer, quando lá na oração do Pai Nosso fala que seja feita a sua vontade de Deus, significa cale a boca do seu querer, do ego, e deixe as vontades de Deus fluírem livremente na sua vida, porque os desejos e as vontades divinas de Deus são divinas, vão divinizar a sua vida. Agora, os desejos do ego vão infernizar a sua vida. Só que as pessoas não percebem isso. E aí vivem essa vida absolutamente confusa. Então, faça com que a sua vida se divinize, porque a sua natureza é divina. E mais, se esforce em tornar as vontades de Deus em suas vontades. E aí você sabe que você vai descobrir. Sabe o que você vai descobrir?
se você permitir que as vontades de Deus fluam livremente na sua vida, aconteça o que for, acredite, é a vontade de Deus, porque nada acontece contra as vontades de Deus. Apenas contemple e observe, com neutralidade mental. E aí você vai descobrir que as suas vontades sempre foram e sempre serão idênticas às vontades de Deus. Afinal, você e Deus são unos, é a mesma coisa. Né? Se vocês são unos, são idênticos, então as vontades divinas de Deus são exatamente as vontades divinas da sua alma, feita à imagem e semelhança dele e una a ele. Caramba, então é fácil. É só silenciar o ego e aí a vontade dele será a sua vontade e que vai divinizar a sua vida. Simples, simples. Então, a gente tem, cada um tem o seu nível de relacionamento singular e único com Deus. Então, o máximo que nós cegamos aqui, enquanto nós temos essa vida terrena passageira, essa carcaça temporária, a experiência máxima é quando nós conseguimos silenciar a nossa mente e Deus passa a se manifestar, a nossa alma passa a se manifestar. E esse é o ponto máximo que nós podemos atingir nessa curta estada por aqui. Então é isso aí, pessoal. Boas práticas aí da contemplação, do silêncio mental e da neutralidade mental. É isso que a gente tem que alcançar. Sem esse objetivo, a vida, com certeza, não vale a pena. Não vale a pena. A pessoa pode estar convencida que teve uma boa vida, mas, com certeza, não teve. E esse arrependimento, com certeza, virá. É isso aí, pessoal. Arigatô.